Olá pessoal, eu sou o Rafael e aqui quem está do meu lado é o. Oi, o Igor aqui também. E hoje vamos falar sobre um estudo de simulação Monte Carlo, né? O trabalho ele teve como objetivo realizar um estudo para taxas de cobertura com diferentes intervalos de confiança. No que diz respeito à inferência estatística, a estimação intervalar ela constitui-se como sendo um dos procedimentos mais utilizados, né? O E para isso, você conta com uma gama muito variada de opções para cálculo de intervalo de confiança. Qual que é o objetivo do trabalho então? É verificar qual que é a capacidade do intervalo de confiança conter o verdadeiro parâmetro, né, sob diferentes métodos. No caso vai ser testado o ALD versus o intervalo de confiança gerado pelo perfil de função de verossimilhança. E o que viabilizou esse estudo foi o método Monte Carlo. No caso, a investigação sobre a cobertura do intervalo de confiança foi feita para um modelo de regressão Poisson, né? Ao fazer o estudo de simulação Monte Carlo, foi definido um grid de parâmetros lambda e de tamanhos de amostra, conforme está mostrado aqui no vídeo, tá certo? E então eles foram simulados para cada cenário, ou seja, para cada combinação de lambda e n, foi rodado o mesmo cenário 500 vezes, totalizando aí 500 ciclos para cada cenário. E posteriormente, foi elaborado um código para que esse estudo fosse viabilizado e os resultados serão discutidos adiante. Bom, boa noite. É, Aqui basicamente a gente vai explicar um pouco do código que gerou essa taxa de cobertura. Bom, esse é o documento que a gente está encaminhando junto com o vídeo. Então, mais detalhes dá para ler esses comentários que nós fizemos aqui que acredito que ficou bem claro. Bom, basicamente é uma função onde tem esse primeiro parâmetro que recebe o n e o lambda, que, como o Rafael disse, vai ser aquela combinação que ele mostrou no primeiro tópico. O 500, que diz respeito aos ciclos que a gente vai dar, e o level, que a gente está dando para o intervalo de confiança, a confiança do intervalo de confiança. Bom, aqui a gente está recebendo o primeiro ponto, o primeiro elemento do vetor, que seria o n, aqui o segundo que é o lambda, e iniciando algumas variáveis que a gente vai trabalhar aqui dentro do for. Bom, então de 1 até o enão, que seria o ciclo, a gente está gerando uma Poisson de tamanho n com um lambda. Isso aqui é que está nos dizendo que é um Monte Carlo, né? O Monte Carlo. Justamente por a gente estar gerando amostras a partir de um parâmetro a priori. Então, para isso a gente faz um intervalo de confiança do tipo ALD, que seria apenas o confint, e aqui embaixo o intervalo de perfil de verossimilhança, que é o confint.default. A respeito desse modelo que a gente ajustou, fizemos alguns comentários aqui no trabalho, então ajustamos apenas o intercepto porque não haveria diferença fazer qualquer outro ajuste. E, bom, seguindo adiante, aqui a gente está testando se o nosso lambda, que foi dado para gerar esse intervalo de confiança, ele está contido no intervalo de confiança, tanto para o ALD quanto pelo perfil de verossimilhanças. Mais adiante, a gente gera esse ciclo 500 vezes e faz o count aqui para verificar a taxa de fato da cobertura. Bom, aqui embaixo a gente faz um expand grid para que a gente tenha todas as combinações de n's e lambdas e testa eles na função taxa de cobertura através da função apply. Com isso, a gente obtém os seguintes resultados. Então aqui é o gráfico de cobertura contra o tamanho da amostra por lambda. Explicando aqui rapidamente o gráfico, no nosso eixo Y a gente tem a confiança, que seria a taxa que a gente observou. Aqui no eixo X, o tamanho da amostra. O lambda está representado dentro de cada casela. E
a gente tem o perfil de a taxa da verossimilhança em rosinha e em azul a taxa do áudio. Bom, como nós estamos simulando um lambda de uma distribuição Poisson, a gente sabe que esse lambda, quando ele tende ao infinito, essa Poisson tende a uma distribuição normal. Então, para lambdas pequenos, a gente tem uma distribuição assimétrica. E o que é interessante é que a gente observa que aqui, quando o lambda é igual a 5, a nossa taxa de cobertura do teste WALD para o teste de verossimilhança, eles não são tão próximos. Isso porque o teste WALD ele é um teste normal assintótico. E o nosso lambda ele é muito pequeno, então a gente está fora de uma normal. E a gente observa esse descasamento aqui, independente do tamanho do N, que a gente tem um N bem grande aqui, para mais de 1000, e mesmo assim os dois testes não são tão parecidos. O que fica interessante é que enquanto maior o lambda, a gente percebe que o N ele começa a ser indiferente, tanto para o teste WALD quanto tanto para o teste de verossimilhança, que eles são bem mais próximos. Basicamente pelo ponto do lambda ser maior e a gente ter uma distribuição mais normal. Complementar, Rafa? Como próximos estudos, né, os autores sugerem expandir esse grid de valores de lambda e n com o objetivo até de, quem sabe, estimar uma superfície, né, que mensure a relação entre taxa de cobertura para cada teste e o lambda e a variação no parâmetro lambda, bem como com o tamanho n da amostra, certo? O que pode ser observado, né, como o Igor comentou, o n, quando ele é baixo, ou seja, quando o tamanho da amostra utilizada ela é muito pequena, você observa-se uma grande variação no que diz respeito aos dados, né? O que mostra que o estimador aí para a taxa de cobertura no intervalo de confiança ele é eficiente na medida de que quanto aumenta o n, menor é a variação desse estimador. E por fim, também, mais uma vez, ressalta-se a ideia de que quanto maior o n e quanto maior o lambda, mais próximo fica o intervalo de confiança do tipo, a performance do intervalo de confiança do tipo WALD com a performance do intervalo de confiança do tipo verossimilhança. E para trabalhos futuros, espera-se utilizar outros tipos de intervalo de confiança, como o intervalo de confiança via bootstrap, para realizar esse estudo. E por hoje é só. Muito obrigado. E como eu disse, a gente está encaminhando esse documento junto com a apresentação para qualquer dúvida, poder consultar aqui o relatório. Obrigado, Valmes.